Olá pessoal, esta é a nossa aula 13, tema A. Vamos conhecer o golpe de Ariete. Se você der uma procurada no Google, vai descobrir que o Ariete é uma arma medieval. Temos aí vários soldados carregando um tronco. Normalmente esse tronco tem uma cabeça de carneiro na ponta, de bronze, né? E vão bater no portão de entrada da cidade, que normalmente era murada. Nesse caso das figurinhas, os soldados estão muito à mercê de óleo quente, de flechadas, pedradas, né? Então é realmente um risco muito grande nessa situação. Tinha um modelo blindado muito mais interessante, como está vendo aí. Eles realmente conseguindo destruir o portão de entrada para fazer a invasão. E nesse modelo, né, um modelinho de brinquedo, é muito comum ter modelos com roda para facilitar o transporte, obviamente, e não cansar tanto os soldados, carregar o tronco no braço. Ele é pendurado em cima por alavancas, de modo que você possa puxar ele por trás, por corda, soltar e força da gravidade fazer um movimento de impacto, né, desgastando muito menos as pessoas. Aí mais um modelo. E a gente está reparando que todos eles têm uma cabeça de carneiro na ponta. Por que será que tem essa cabeça de carneiro? Por causa disso, esse animal tem essa mania de dar cabeçadas. E a estrutura física dele é bem preparada para esse tipo de impacto. O impacto é bastante forte, a gente vê vídeos na internet, por exemplo, de um touro contra um carneiro desse tipo, e às vezes o touro é nocauteado, né, porque não tem a estrutura preparada para tal impacto. Então a gente vê que o Ariete ganhou esse nome por causa desse impacto na cabeça. Mas o que tem a ver esse nome com esse carneiro? Bom, carneiro em latim é Ares. E Ares em italiano é Ariete. Né? E se colocar em outras línguas, por exemplo, né? Todo mundo já deve conhecer essas caminhonetes americanas, a Ram. A gente vende inclusive no Brasil atualmente. Na verdade não é mais americana, foi comprada pela Fiat Chrysler. Né? Mas o que significa a Ram? Ram é carneiro em inglês, tanto que o símbolo é a cabeça de um carneiro. E como a gente viu, Áries é um dos nossos signos do horóscopo, para quem acredita, lógico, né? Observa um desenho muito bonitinho aí, na testa tem o símbolo de Áries, esse símbolo aqui. Você pode inclusive comprar canecas, essa canequinha da esquerda, da direita. Qual você compraria? Da esquerda ou da direita? Se você escolheu da esquerda, escolheu mal. Erro feio, erro rude. Porque não tem nada a ver com a constelação de Áries. Então, a da direita está correta. Essa é a verdadeira constelação de Áries. Não sei como é que o pessoal antigo enxergava um carneiro nessa constelação. Isso não veio ao caso. O que tem a ver, então, Ariete? Nós vamos ver que essa ferramenta foi realmente muito usada na era medieval. A gente vê isso em desenhos, em filmes. Tem um trecho no desenho aqui que ninguém deve conhecer, que é muito antigo. 1991. Então, o pessoal está cortando um tronco para transformar ele num ariete. Um tronco não, uma árvore, né? Vamos ver se vocês conhecem esse desenho. Eu fiz uma ediçãozinha básica para cortar a cena, é longa, né? Mostra trecho dentro do castelo, fora do castelo. Eu peguei só o trechinho onde o Ariete é usado principalmente. Todo mundo deve ter assistido esse desenho. Trata-se de A Bela e a Fera da Disney. Excelente desenho, né? Filme também apresenta muito isso. Vamos ver um filme que também vocês não devem ter assistido, que já é bastante antigo, né? É, na verdade, uma trilogia lançada em 2001, 2002, 2003, que daqui a pouco vai fazer 20 anos do primeiro filme. Temos um portão de uma cidade murada e um conjunto de seres ali embaixo que vai tentar derrubar isso através de um ariete. Bom, como a gente viu lá na primeira figurinha que eu comentei, né, como arma de impacto, os orcs estão recebendo muitas flechadas. É o que acontecia também, por isso que a gente tinha visto aquele
outra figura que era um modelo blindado. Então realmente é muito sujeito a ser ressachado. Uma outra cena, temos aí agora aquele modelo que é pendurado e puxado por cordas. Realmente um modelo assim, de mais facilidade de transporte. Lógico que o terreno precisa aceitar rodas. Né? Não era todo lugar que você conseguiria levar equipamento com rodas. Mas dá para ter uma noção de como é que é isso. Realmente uma cena interessante, né? Realmente um monstro invadindo a cidade. Mas faz a gente pensar que realmente muitas pessoas viveram um horror muito grande na época medieval, né? Soldados tentando proteger a cidade, os camponeses morrendo de medo da invasão ser confirmada, eles morrerem. Então muitas pessoas passaram por situações terríveis. Mas é uma arma medieval, só que usada até não como arma, mas como um elemento tático. Então, para invasão de residências, você tem aí o arite, essa estrutura metálica com manoplas, você bate com força e estoura a fechadura da porta, a própria porta. Então, você vê que é uma massa de metal que vai ganhar uma certa aceleração, uma velocidade, e isso vai sofrer um impacto muito grande, porque você tem uma massa vezes uma velocidade, você tem uma energia cinética. Quando é interrompida, transforma isso em energia de impacto. Existe um personagem chamado Arite, né, do inglês, tem até o nome dele aí, que tem a ver com carneiro também. Vocês não devem conhecer muito, né, mas tem aqui uma action figure dele, duas action figures. Não é bonequinho, é action figure. Né? Um desenho de 1983 a 1985. Passou durante muito tempo na televisão, ainda deve passar, né? E vocês devem conhecer de relance. Ele não participava de todos os episódios, não era um personagem dos principais, mas em alguns ele participava e a gente vê que o nome foi muito bem definido por causa do estilo de ação dele. Vamos conhecer. E para descobrir o que é, nós vamos ter que derrubar essa parede. Que má ideia, que péssima ideia. Não tem sentido nenhum perder tempo. Uau! Puxa vida, essa doeu. Que paredezinha boa. O desenho é meio tosco vendo hoje, né? Mas o que a gente acabou de ver foi um golpe de Arite. Ou seja, o nome do personagem foi muito bem definido. Ele vai com a sua cabeça e dá uma pancada no que ele quer detonar. Né? Tal qual os carneiros que a gente já viu. Então, esse personagem do desenho do He-Man deve ter uns 130 episódios criados nesses quase 3 anos de elaboração. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa hidráulica? A gente não está tendo aula de história, de equipamentos militares medievais, né, aula de desenho, de cinema. Então, o que é o golpe de Arite na hidráulica? Estamos observando aí um atuador avançando, recuando, fazendo ciclos. A gente observa que as mangueiras estão se mexendo, estão balançando. Por que elas se balançam? Por causa do golpe de Arite. Toda vez que o fluxo de óleo é interrompido bruscamente, ou seja, quando acontece o final do curso, né, existe um movimento. Por quê? Você tem uma massa de óleo movimentando pelas mangueiras, uma certa velocidade. Você então tem uma energia cinética. E quando o movimento é bruscamente interrompido, essa energia tem que ser dissipada de alguma forma. Então as mangueiras são elementos mais frágeis, vamos dizer assim, mais flexíveis, e elas sofrem esse balanço, eles absorvem o impacto. Vamos ver uma outra animação para explicar bastante isso. Temos aí uma tubulação circulando um fluido e de repente vai fechar rapidamente a válvula. Fechou rapidamente, a tubulação sofre um impacto, um golpe. Por que isso?
você tem uma massa, vou repetir, você tem uma massa de fluido circulando com uma certa velocidade e de um momento para outro essa velocidade é interrompida. Ou seja, toda a energia cinética de deslocamento que essa massa de água tinha é bloqueada imediatamente. Então essa energia cinética tem que ser dissipada de alguma forma. Então causa esse impacto, essa vibração, esse deslocamento, essa deformação. Então são várias consequências. Se eu fechasse lentamente a minha válvula, o que ia acontecer? Eu ia desacelerando o fluido, ia perdendo cada vez mais energia cinética, até que quando eu fechasse completamente a válvula, a velocidade seria praticamente zero e eu não teria nenhuma energia cinética a ser dissipada. Então, em grandes tubulações, o fechamento de válvulas tem que ser lento, justamente para evitar o golpe de arite. Nas nossas residências, a gente não costuma ver isso, não. Né? Nossas tubulações são de PVC, estão presas dentro de paredes de cimento, concreto, tijolo. Né? Mas em casas americanas é muito comum aquele sistema de construção de paredes drywall, onde as paredes são ocas, né? E a tubulação às vezes não fica tão bem presa, e normalmente eles usam muito tubos metálicos. Então durante o fechamento e abertura de uma torneira de cozinha, de banheira, costuma se escutar alguns barulhos quando a casa já é um pouco mais antiga. Os tubos já estão meio soltos, né? Então a gente escuta o balançar dos tubos dentro das paredes. Tem dois golpes de arite, esse tubo cheio e existe o outro que é do tubo semi-cheio. O que acontece? Você tem algumas ondas, por exemplo, de água, tubulação de fornecimento de água de cidades, por exemplo, tem pequenas ondas e de repente vem uma onda maior. É como acontece no mar. Né? Tem aquelas ondas que vêm no seu pé, de repente vem uma onda que cobre tudo. Né? Meio aleatório isso, não tem como prever. Ondas pequenas, vem mais uma onda grande. Tá, e mais uma onda grande, mais outra. E essa onda tem uma massa. E essa massa costuma ser muito acelerada quando ela fecha a tubulação. E ela batendo numa curva, numa válvula, em alguma restrição, acontece o golpe de arite, um impacto muito grande. Certamente vocês devem se lembrar de estar na praia, meio distraído, conversando com os amigos, os parentes, e do nada vem uma onda que te dá um tapa na cabeça, nas costas, e dói. Ou seja, você tem uma massa de água com uma certa velocidade que tem um impacto grande, uma energia cinética grande. Está aí a equação. Energia cinética, massa, vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, quanto mais rápido é o movimento do fluido, maior vai ser a energia cinética. Isso causa grandes danos. Aqui temos um experimento de laboratório onde de vez em quando vem uma onda completa o tubo e a gente vê que se move muito rapidamente. E parece até um tronco se movendo em direção à parede, um portão. É um golpe de arite. Você tem uma massa de água, uma certa velocidade, vai causar um grande impacto. Então essa a gente vê que é a tubulação semi-cheia. Então esse tipo de golpe de arite é mais comum de ver em tubulações industriais, tubulação de água, às vezes de vapor, né? Você tem pouco de água, pouco de vapor. Né? Tubulação, assim, quanto maior a tubulação, menor vai ser a velocidade do fluido. Então tubulações menores costumam sofrer um impacto maior. Né? Então a gente fez aqueles cálculos do Parker, da Vickers, quanto maior o diâmetro, menor a velocidade do fluido. Então tubulações menores sofrem mais. Mas tubulações grandes podem sofrer também. O que acontece aí? Olha o impacto nas válvulas. Impressionante, né? A força que faz, desloca até um pouco da posição, né? E por isso pode causar danos sérios na tubulação. A gente observou pelo barulho, parece que ela vai e vem, e realmente acontece isso. Se a válvula fecha muito depressa, aquela massa d'água que estava vindo vai bater nessa parede da válvula e vai dar um impacto, vai voltar pela tubulação, bater alguma outra coisa, voltar para essa primeira válvula, ou seja, então é realmente um estrago muito grande. Vamos ver mais um exemplo. A gente vê que o impacto realmente é forte. Ele sacudiu tudo. Então, além de ele poder estragar a válvula pela própria
rompimento metálico, ela pode estragar a fundação onde a válvula está presa, né, a fixação dela nas fundações. Então realmente é muito preocupante esse tipo de impacto. Temos aqui algumas imagens de elementos metálicos que foram rompidos por causa do golpe de Arite. Então a gente vê que realmente a força é bastante grande, é muito preocupante. Então em hidráulica, tanto em hidráulica industrial, com óleo, quanto nos outros tipos de hidráulicas, né, que mexe com água, vapor, a preocupação do golpe de Arite é muito grande. Um exemplo bem característico, bem famoso de um golpe de Arite, na verdade não se tem certeza se foi realmente o golpe de Arite, existe mais de uma teoria, mas muito provavelmente foi. É um acidente que aconteceu na Rússia nessa hidrelétrica, a Sayano-Shushenskaya. Então o que aconteceu? Vamos ver, essa aqui é uma hidrelétrica grande, né? Aqui tem uma figurinha mostrando o interior dela, como ela era antes do acidente. E aqui uma outra depois do acidente, que aconteceu em 17 de agosto de 2009. A gente vê que realmente destruiu muito a parte da geração de energia elétrica. Mais uma imagem. A gente vê aí a turbina de gerador de energia, né? Ou seja, tanto o gerador quanto a turbina d'água foram lançadas para cima, arrebentaram toda a parte do piso que protegia isso, aquelas tampas metálicas enormes. E, aparentemente foi arremessada até o teto, imagina quanto pesava uma turbina dessa, e derrubou todo o teto, fora a inundação que aconteceu. Foram 75 vítimas fatais, que foi de uma hora para outra. O acidente não teve muito aviso, não, foi muito rápido. Para a gente entender o que aconteceu, tem uma vista em corte de uma represa como essa. A gente vê que lá em cima tem uma comporta que bloqueia a entrada de água para a tubulação que desce para a casa de máquinas, para a turbina. Então essa tubulação é tranquila, né? Ou seja, a água desce, gira a turbina lá embaixo e a água por baixo volta para o rio, né, sem problema nenhum. Normalmente aquelas imagens que a gente vê da água escoando por cima da represa é uma água em excesso que não vai gerar energia, né? Mas a água que gera energia ela passa por baixo do rio. Então o que deve ter acontecido? A comporta após a turbina se fechou muito rapidamente. Então toda essa massa de água que estava descendo foi desacelerada muito rápido. Toda a energia cinética foi dissipada de que forma? Jogando a turbina para cima. É o que mostra nessa reportagem. A água está fluindo, lá na saída fechou a comporta. Então aconteceu o golpe de Arite, jogando para cima a turbina e destruindo tudo. Now the generator hole itself looks like the aftermath of a battlefield. Now indeed the rescue operation is still continuing to rescue. Muito bem. Temos aqui mais uma animação, uma provável causa um pouquinho diferente. Mostrando como era antes e qual turbina foi a primeira a impactar. A data, 17 de 2009. Então, existe uma teoria que foram problemas de fixação de parafusos, que aí abriu a turbina e jogou. A gente vê o resultado de todo o impacto. Então, é uma outra teoria, né? Então não se sabe exatamente o que aconteceu, não tem registro exato da causa do acidente, mas pode ter sido também um problema de parafuso, como vocês viram aí, ou um problema do golpe de Arite, que é muito provável também. Então a gente vê que o golpe de Arite tem realmente uma capacidade destrutiva muito grande. Que inclusive nós temos a bomba de Arite. Será que ela é destrutiva? A carinha é tão bonitinha, apesar de ser vermelha, cor do mal, né? Mas a bomba de Arite é uma bomba hidráulica, que serve para bombear água. E ela inclusive é chamada de carneiro hidráulico. Olha aí o nome carneiro surgindo de novo, né, relacionado com Arite, com Ares, com carneiro. Então é uma bomba que transporta a água de um riacho, por exemplo, de algum lugar, um ponto mais alto, mas sem usar energia elétrica. É uma bomba que trabalha de grátis, né? Muito interessante. Como é que ela funciona? Temos ali então um desnível de trabalho, tem um filtro para entrar impurezas, né? E a tubulação joga a água no B. O B ali é um reservatório e tem o A, que é uma água que vai sair pela bomba. Então esse conjuntinho aí
é o que? É a nossa bomba hidráulica de carneiro hidráulico. E observe que ela vai bombear água lá para o depósito elevado, que é mais alto, inclusive, da fonte original de água, que é o rio. Então, qual que é a ideia do funcionamento? Vou explicar rapidamente nessa figura, depois a gente vai ver figuras mais ilustrativas. A água desce pela tubulação e tende a sair onde está aquela água de descarga. Só que quando ela vai sair por ali, ela empurra aquela tampinha. Empurrando a tampinha, vai ter um bloqueio do fluxo de água, que vai gerar então um golpe de arite. Acontecendo esse golpe de arite, a água sobe para o item B, aquele reservatório ali em cima. Até que, por uma questão de décimo segundo, a pressão se equilibra e a tampinha fecha, mas você já jogou um pouquinho de água ali para cima. Aí, como a pressão se equilibra, a saída de água para a atmosfera abre, o fluxo volta a acontecer, sofre outro fechamento, um novo impacto e joga mais um pouquinho de água para caber. E de pouquinho em pouquinho consegue ir bombeando água até lá em cima. Vamos ver ilustrações que ajudam a gente a entender melhor isso. Aí a água vai descendo e vai fechar aquela válvula que está ali. Então o fluxo da água fecha a válvula. Quando fechou a válvula, dá um golpe de arite que abre aquela válvula de cima. Abrindo a válvula de cima, um pouco de água sobe. As pressões vão se equilibrar e a válvula fecha. A válvula fechou, a outra tampinha vai abrir, o fluxo vai recomeçar e entra em ciclo. Então é uma bomba que trabalha sem energia elétrica e consegue ir bombeando pouquinho em pouquinho a água. E assim vai funcionando. Vamos ver mais uma animação para ficar bem claro isso. Então, a água vem, tem um movimento de fechar a saída da água. Esse momento gera um impacto que abre aquela pequena válvula, que é uma linha vermelha, e joga um pouquinho de água para a parte de cima. E de pouquinho em pouquinho vai jogando água no reservatório. Você não está gastando energia mesmo? Fica dias, semanas, meses, anos bombeando água de graça. O barulhinho característico de uma bomba hidráulica desse tipo, um carneiro hidráulico. E nesse vídeo é um carneiro hidráulico feito em casa, feito em garrafa PET. Para fazer a demonstração de usar na torneira, né? Não tem um rio, mas está aí. O cara vai regular uma molinha ali. Tem que estar bem reguladinho para acontecer a abertura e fechamento. Ah lá, estando no ponto certo, abre e fecha constantemente, a água fica subindo e descendo ali e é bombeada. Então esse é o carneiro hidráulico. Uma bomba bastante usada na zona rural. Então você consegue bombear bastante água sem custo nenhum praticamente, só o custo da bomba e da tubulação. Muito bem, pessoal. Nós tivemos uma ideia de que é o golpe de arite, vimos que ele é prejudicial para os sistemas hidráulicos, tem o seu lado bom, você pode bombear água, né, quase sem custo, mas tem esse lado muito ruim, que é estragar os equipamentos. Então, por isso, no próximo vídeo a gente vai ver como prevenir do golpe de arite. Até mais!